Sabia que a maioria do alface que você consome é cultivado através de uma técnica avançadíssima e que é possível adaptar essa técnica para plantar alface assim também em casa? Nesse vídeo eu vou trazer exatamente isso para você, como você pode adaptar essa técnica avançada de uma forma simples para conseguir plantar alface na água também em casa. Se você tem interesse nisso, me acompanha nesse vídeo, clica no gostei, se inscreve para o YouTube te recomendar mais vídeos parecidos com esse e vamos aí ver como é que essa técnica funciona e como é que você pode fazer algo semelhante aí na sua casa. Esse sistema é conhecido aí amplamente por ser o sistema hidropônico de cultivo, que é onde a gente não usa solo, usa só alguma coisa para dar suporte para a planta, às vezes solo, às vezes isopor, como é aqui o caso que a gente está mostrando nesse vídeo, e às vezes a raiz é descoberta e você só dá um suporte ali para a planta mesmo, para a planta ficar em pé, e nas raízes passam geralmente uma solução nutritiva com os elementos que aquela planta precisa, para crescer e se desenvolver. Então, através dessa técnica de cultivo, a gente consegue fazer o cultivo dessas plantas em local protegido, em casa, em uma estufa. A gente consegue trabalhar muito melhor o desenvolvimento dessa planta e conseguir cultivar ela aí mesmo em regiões onde o clima não é muito favorável e até em épocas em que o clima também não se mostra muito favorável ao cultivo delas. Por exemplo, a alface cultivada em regiões ou em épocas muito quentes pode ter alguns problemas como estiolamento ou crescimento muito alongado das estruturas delas que não seja a folha. Então geralmente ela fica muito alta, muito esticada e a gente não consegue um bom rendimento das folhas. Então através dessa técnica de cultivo a gente consegue fazer o cultivo da alface mesmo nessas épocas, já que dá para fazer num viveiro. E aí, se por exemplo tiver uma época com muito sol, você pode usar uma tela que reduza um pouco essa incidência solar. E existem até outras técnicas mais avançadas em que são utilizados luz artificial e nem mesmo deixar ela exposto ao sol você precisa. Então tem diversas técnicas aí nesse sentido que você pode estar conhecendo e adaptando para o uso em casa. Nesse caso do vídeo a gente está mostrando aqui o cultivo in floating, que é o nome desse tipo de cultivo, onde é feito com o uso de um isopor, um isopor específico para esse tipo de cultivo. Nesse isopor a gente faz alguns furos para dar entrada para as plantas e aí a gente já coloca no espaçamento que ela vai ficar do início até o fim. Nesse caso do vídeo aí tá 25 centímetros entre as plantas e ali nessa caixa embaixo tem a solução nutritiva, tem água e nessa água tem os elementos que ela precisa, que a planta precisa para sobreviver. Com esses elementos, a outra coisa que ela precisa que tenha na água é o oxigênio, porque assim como as plantas, aliás, assim como nós, as plantas também respiram. Elas têm o processo da fotossíntese, em que elas precisam absorver gás carbônico para fazer a fotossíntese, porém, elas também realizam esse processo de respiração, que é absorvendo o oxigênio. Então, nessa parte de baixo do reservatório, né, digamos assim, precisa ter essa água com os elementos minerais que ela precisa e também com oxigênio. Então, geralmente, ou é feito um sistema de recirculação, onde essa água vem através desse cano que a gente vê aqui na frente e depois sai pela lateral, ou essa água é aerada através de algumas bombinhas colocadas dentro da água. Então tem essas duas possibilidades. Agora, trazendo para nossa realidade, que é conseguir replicar isso aqui em casa, vamos entender quais os elementos essenciais desse tipo de cultivo para a gente replicar isso em um modelo menor e em casa. As partes essenciais é esse isopor para dar suporte para a planta. Esse em específico é chamado de isopor T5, que é um isopor
mais denso, que não permite que a água passe muito fácil através dele e também não permite que ele seja muito maleável. É um isopor mais resistente. Caso você queira iniciar, dá para fazer com isopor normal desses escolares mesmo, porém ele é mais sensível. Aí vai acabar quebrando possivelmente, mas como é bem baratinho, dá pra gente fazer aí alguns testes com eles. Aí nesse isopor você vai precisar fazer alguns furos com pelo menos 25 centímetros de espaçamento entre um e outro. E o tamanho, eu recomendo um tamanho aí de mais ou menos uns 3 centímetros. Pode ser um furinho bem pequenininho, só para a planta entrar mesmo e ficar ali, né? Você pode colocar também um copo descartável, daqueles de cafezinho pequeno, para servir de suporte para a planta, para ela não cair ali no início. Além disso, você vai precisar também da coisa para fazer a função dessa caixa. No caso, para plantio da alface, eu sugiro aquelas jardineiras, que geralmente você encontra elas aí de uns 50 centímetros, mais ou menos. Essa jardineira aqui que vai aparecer aqui para você. As jardineiras são boas porque dá para você plantar pelo menos umas 2 alfaces nela, mas você pode usar também esses vasinhos do lado direito aí, porque aí dá para plantar pelo menos uma. Mas é fundamental que eles não tenham nenhum furo no fundo. Diferente do plantio com o substrato, aqui a gente quer realmente que não saia nada de água do que a gente vai colocar ali. Feito isso, é só cortar o isopor na dimensão da boca do seu vaso, seja ele o vasinho menor marrom ou a jardineira, e aí fazer esse furo para caber a muda. E também você precisa plantar a muda em um copo descartável, em algum lugar alternativo. Antes, eu sugiro o copo descartável, ou se você tiver acesso à espuma fenólica, que é um materialzinho específico para produção de mudas para hidroponia, que vai te dar uma muda mais solta, digamos assim, de uma forma mais tranquila de você transplantar para o vaso final. Então, com essa muda em mãos e com esse sistema montado, você precisa também da solução nutritiva. Essa solução nutritiva é um conjunto de nutrientes já previamente preparado, que você só vai colocar na água, diluir e deixar lá para a planta ficar absorvendo. No Mercado Livre você encontra aí essa aí, por exemplo, de R$58 e rende bastante. Acho que um desses de 57 rende aí uns 1.000 litros. E um vaso daquele marrom, por exemplo, ele deve dar em torno aí de uns 5 litros, se der muito. Acho que nem dá isso tudo. Então, com isso em mãos, a outra coisa que você precisa é só de algo para aerar. Se você conseguir fazer um sistema alternativo, ótimo, mas caso você queira uma coisa mais garantida, você pode lançar mão aí de uma bombinha de aquário. Elas também são muito baratas e elas vão criar bolinhas ali dentro, assim como esse sistema aqui ia criar as bolinhas dentro dessa caixa. E através dessas bolinhas o oxigênio vai se incorporar na solução nutritiva, e aí a gente vai ter tudo. Vai ter o isopor para dar suporte para as plantas, a solução nutritiva com os nutrientes que a gente vai fazer através dos adubos, né, de diluir, e também vai ter o sistema de aeração através dessa bombinha. Com isso, e você expondo essa planta ao sol, a gente vai conseguir fazer esse cultivo em casa. Caso você não tenha muita exposição ao sol aí na sua casa, na sua região, seja uma região de repente de clima frio ou algo do tipo, você pode optar também por lâmpadas que simulam a radiação solar. São chamadas de lâmpadas full spectrum. São lâmpadas específicas para cultivo assim também, em lugares mais sombreados, que vão permitir que a planta faça a fotossíntese, que é o que ela precisa fazer e é o que a luz solar dá para ela de base para ela fazer. Então ela vai conseguir fazer a fotossíntese e crescer normalmente. Essas lâmpadas são em torno aí de R$80, R$70, porém para um cultivo contínuo de alface eu acredito que vale a pena. Então, resumindo, é o que você vai precisar. Você vai precisar aí do vaso, do isopor, das mudas de alface
da solução nutritiva e da bombinha de aquário ou algum outro tipo de aerador. Com isso, é só montar o sistema e expor a planta ao sol. Caso não tenha essa exposição, você pode optar também pela lâmpada, como eu comentei, e assim você vai ter seu cultivo de alface em floating adaptado para casa. Se esse vídeo aí te ajudou de alguma forma, clica no gostei e se inscreve para agradecer. Dá uma olhada nos links que tem aí na descrição, tem vários links interessantes de treinamento, várias coisas. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Vou ficando por aqui, tchau e até o próximo vídeo.